Um mistério arrepiante espreita nas sombras da força militar mais clandestina e de elite do mundo, desafiando as nossas percepções de lealdade, traição e verdade. Considere o seguinte: um venerado operador da Força Delta, treinado para ser a encarnação da honra e do valor, é acusado de um ato hediondo que abalou os laços de fraternidade. O que poderia motivar um homem a assassinar o seu melhor amigo e por que é que a cortina de segredo do caso parece impenetrável? Em março de 2018, uma nuvem negra desceu sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos quando o sargento-mor William Levine, um operador de elite da Força Delta, matou o seu melhor amigo e colega boina verde, Mark LeShacker. O incidente ocorreu numa altercação motivada por drogas na casa de Levine em Fayetteville, Carolina do Norte. A tragédia desenrolou-se no contexto de um conjunto complexo de circunstâncias, incluindo o traumatismo craniano de LeShacker e a sua dependência de drogas como o tramadol, o Valium e a cocaína. No entanto, os relatos contraditórios sobre o tiroteio, os procedimentos de investigação falhos e um incidente misterioso posterior envolvendo Levine e outro homem deixaram este caso envolto em controvérsia e questões por resolver. Capítulo: A queda de um soldado. Mark LeShacker é recordado na história militar como um símbolo de bravura, resistência e serviço altruísta. LeShacker, um distinto boina verde com quase 2 décadas de experiência militar, tinha ganho vários elogios e a admiração eterna dos seus amigos. O seu estilo de liderança motivador fez dele um mentor para muitos, pois estava sempre disposto a dar uma ajuda e a incentivar os outros à sua volta a ultrapassarem os seus limites. Apesar dos prêmios e dos elogios, LeShacker travava uma batalha oculta no seu espírito. Um traumatismo crânioencefálico foi o resultado de uma aterradora confrontação com um engenho explosivo improvisado, uma recordação assombrosa dos perigos que os soldados enfrentam em combate. As consequências deste incidente foram um círculo vicioso de dor e miséria, levando LeShacker a enveredar por um caminho perigoso de dependência de medicamentos. À medida que as sombras da angústia escureciam os seus dias, o outrora destemido soldado procurou consolo no abraço entorpecente de narcóticos como o tramadol e o Valium. Estes tiraram-lhe a clareza de espírito lenta, mas seguramente, lançando um nevoeiro sobre a energia viva que outrora o tinha levado ao sucesso. Numa trágica reviravolta do destino, os medicamentos que lhe tinham trazido um alívio temporário para o seu sofrimento tornaram-se agora os grilhões que o acorrentavam a uma vida de dependência e agitação interior. Capítulo: As férias previsíveis. O sargento-mor William Levine e Mark LeShacker embarcaram no que viria a ser uma aventura malfadada em março de 2018. Ansiosos por escapar às dificuldades da vida militar, foram de férias em família para o maravilhoso domínio da Disney World, na Flórida, procurando momentos de alegria e descanso das suas exigentes responsabilidades como soldados. À medida que o sol se punha naqueles dias idílicos, uma realidade mais dura despontava. Os rumores sobre a deterioração da conduta de LeShacker chegaram às pessoas que os rodeavam, levando à especulação de que o seu vício em tramadol e Valium se tinha instalado na sua psique. As sombras do... A primeira alegação de Levine de autodefesa e de um alegado ataque com uma chave de fendas tornou-se um fio movediço que se desfez sob o escrutínio dos investigadores. A ausência de tal arma perto dos restos mortais de LeShacker pôs em causa as afirmações de Levine, deixando as circunstâncias que conduziram ao confronto fatal envoltas em mistério. Cada declaração de Levine parecia ser um labirinto de meias-verdades habilmente elaborado, escondendo a verdadeira razão e as circunstâncias. Talvez o mais preocupante seja a lacuna existente na própria sonda. Seria de esperar uma avaliação exaustiva e diligente de todas as perspectivas potenciais num caso desta importância. No entanto, tendo em conta o historial documentado de consumo de drogas de Levine e o contexto da altercação, a omissão de um exame toxicológico suscitou grandes preocupações quanto à exaustividade e imparcialidade do processo. A ausência deste teste crítico deixou um vazio na busca da justiça, levando muitos a questionar se a verdade tinha sido sacrificada no altar da conveniência ou da incompetência. À medida que o mistério em torno deste caso enigmático se aprofundava, tanto as famílias envolvidas como o público em geral foram confrontados com uma realidade inquietante. A confiança depositada na procura da verdade e da justiça parecia frágil, e a procura de um desfecho para os entes queridos de Mark LeShacker enfrentava obstáculos intransponíveis.
Os ecos de testemunhos contestados e o espectro de um inquérito defeituoso atormentavam as pessoas que procuravam consolo e discernimento no meio do caos de uma tragédia por resolver. Capítulo: Perguntas sem resposta. Quando a poeira dos tristes acontecimentos daquele dia fatídico se dissipou, a comunidade ficou com uma enorme sensação de perplexidade e frustração. Apesar da acumulação de provas que apontavam para o sargento William Levine como o autor do crime, a sua rápida libertação da prisão e a designação de homicídio justificável pelo gabinete do xerife sobre o incidente provocaram uma tempestade de ceticismo e desconfiança. As sombras da incerteza tornaram-se mais escuras a cada dia que passava, deixando aqueles que procuravam justiça para Mark LeShacker com a terrível sensação de que a verdade tinha sido obscurecida e a justiça tinha sido negada. A flagrante falta de responsabilidade do caso criou sementes de suspeita, e a fé outrora inabalável do sistema vacilou perante um resultado tão insondável. As perguntas sem resposta eram enormes, atormentando a família, os amigos e os apoiantes de Mark LeShacker. Como é que um caso tão forte, com provas que pareciam contradizer a versão dos factos apresentada por Levine, pôde ser rejeitado tão rapidamente? O inquérito foi defeituoso de propósito ou foi o resultado de um descuido? À medida que a comunidade exigia responsabilidade e abertura, a procura de um desfecho evoluiu para uma caça à verdade. Perante a escuridão implacável que envolveu o caso, uma coisa era certa: enquanto a verdade não saísse das sombras, as feridas desta tragédia iriam apodrecer. A busca de justiça para Mark LeShacker estava longe de estar terminada, e o mundo aguardava ansiosamente para ver se as perguntas assombrosas seriam alguma vez respondidas e se a luz da verdade acabaria por romper a escuridão. Capítulo 5: Uma misteriosa morte dupla. Quando o mundo acreditava que tinha resolvido o assustador mistério que envolvia o sargento Mor William Levine, o destino deu outra carta desconcertante. Em dezembro de 2020, 2 corpos sem vida foram descobertos no centro da área de treinamento florestal de Fort Bragg. Timothy Dumas e Levine jaziam no abraço gelado da morte, os seus destinos ligados numa inquietante dança de sombras. Quando os investigadores chegaram ao local, ficaram perplexos com a falta de uma arma. As formas sem vida mostravam as cicatrizes de uma luta violenta, e as suas mortes sugeriam jogo sujo. O mundo para além de Fort Bragg não podia deixar de se interrogar sobre o possível envolvimento de Levine e Dumas em operações ilícitas e no tráfico de droga, os ecos de enigmas sem resposta ressoando mais alto do que antes. As circunstâncias intrigantes que rodeavam estas fatalidades pareciam tornar-se mais complexas a cada momento que passava, para além de uma explicação racional. A descoberta de um caminhão abandonado numa área diferente acrescentou mais uma camada de intriga à história em evolução, aproximando-a perigosamente da revelação das respostas que se encontravam sob a superfície. As complexas que rodearam o tiroteio de Mark LeShacker e as mortes posteriores de Levine e Dumas levantaram questões sobre a capacidade das Forças Armadas para lidar eficazmente com estes casos. Como a investigação destes incidentes continua em curso, as famílias e amigos dos envolvidos ficam com a dor das perguntas sem resposta e com o legado duradouro de uma série de acontecimentos trágicos que abalaram os alicerces da honra e da confiança no seio de uma das unidades de elite das Forças Armadas do EUA. É tudo para o vídeo de hoje. Voltamos já de seguida. Não se esqueçam de carregar no botão gosto e subscrever o nosso canal. Obrigado por assistir.